Bom dia a todos, graça e paz a todos aqueles que nos escutam em casa. Convidamos vocês a preparar a sua Bíblia ou suas Bíblias, seu celular, onde você tem o aplicativo das Sagradas Escrituras, e que me acompanhem nesta manhã no estudo deste maravilhoso tema, Caminhando com Jesus. E gostaria que vocês me acompanhem num texto que está no livro de Marcos, capítulo 2, versículos 18 em diante. Vejam o que está escrito. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e vieram dizer-lhe: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo estiver com eles, não podem jejuar. Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão naquele dia. Ninguém faz remendo de pano novo em roupa velha, porque a peça nova repuxa o vestido velho, e o rasgo aumenta. Atenção ao versículo 22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, caso contrário, o vinho estourará os odres, e tanto o vinho como os odres ficam inutilizados. Mas vinho novo em odres novos. Gostaria que você ficasse com esta última palavra: vinho novo em odres novos. O que fazer para caminhar com Jesus? Não basta apenas dizer: eu creio em Jesus. Crer, até o diabo crê e treme, dizem as Sagradas Escrituras. Mas caminhar com Jesus é um ato que implica mais do que uma crendice, queridos irmãos. Caminhar com Jesus implica se tornar um discípulo, se tornar um pequeno Cristo, porque essa é a palavra, e isso é o que significa cristão, pequeno Cristo. E nesta manhã eu gostaria de falar de 3 pré-requisitos que Cristo exige daqueles que querem ou desejam caminhar com Ele. E a este primeiro requisito que está neste texto que acabamos de ler, eu quero dar especial atenção. Porque Jesus é questionado por um tema relativo ao jejum. E nós estamos aqui numa semana de jejum, mas é uma semana espontânea. Mas na época de Cristo, o jejum havia se transformado num ato religioso de piedade. Quem jejuava mais era mais piedoso do que outros. Lembrando aqui que o jejum no Antigo Testamento apenas foi prescrito no dia da expiação, Levítico capítulo 16. Portanto, apenas havia um dia no ano no qual era prescrito o jejum para o povo de Deus. E os restantes dos jejuns durante o ano eram atos voluntários, eram atos espontâneos, por causa dos dramas da vida pessoal, da vida comunitária, da vida nacional, ou porque Deus conclamava ao arrependimento, mas mais como um desafio da pregação profética do que como uma prescrição da lei. Mas os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Jejuavam terça-feira e jejuavam, se eu não estou errado, quinta-feira. Ao ponto que um dos livros mais famosos da igreja primitiva, chamada a Didaquê, proibia que os cristãos jejuassem terça e sexta, para não se assemelhar aos fariseus, cuidando desse ato tão maravilhoso como é o jejum, de cair numa aparência de piedade. Então Cristo é increpado ao respeito de uma prática, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. E surgindo dessa confrontação dos fariseus contra Cristo, Cristo lança esta palavra que ficou impregnada na história do cristianismo para sempre: vinho novo em odres novos. Vinho novo não pode cair em odres velhos,
porque os odres e o vinho se destroem. Pano novo não pode ser colocado em roupa velha, porque o pano novo vai repuxar a roupa velha e ambos vão se estragar. E o que significa isto? Isto de aqui está anunciando um dos requisitos que Cristo exige de aqueles que vão caminhar com Ele. E que significa isso? Significa que todos os moldes pré-estabelecidos pela religiosidade e pela política não podem albergar, não podem ser os recipientes dessa novidade divina que estava chegando, que era o anúncio do reino de Deus e a vinda do reino de Deus. Vejam que Jesus se afasta do fariseísmo, dos pensamentos essênios, dos pensamentos dos zelotes, dos saduceus e de alguns outros como os sicários e os herodianos. Jesus não amolda sua mensagem a estas formas pré-estabelecidas. E nos nossos dias há muito dessa discussão ainda. Alguns tentam colocar a fé em Cristo no molde da esquerda, e outros querem colocar o molde do Evangelho do Reino na direita. Querido, você não conhece o Evangelho se você pensa dessa maneira. O cristianismo e a fé em Cristo, e acima de tudo o Evangelho, estão acima dessas formas humanas pré-estabelecidas. E quando Cristo disse vinho novo em odres novos, o que representa o vinho? O vinho representa a mensagem do reino de Deus. O vinho representa aquilo que Deus oferece e que Deus exige do ser humano no anúncio do reino. O vinho representa a novidade que Cristo está trazendo com sua pregação, quando ele inicia lá em Lucas capítulo 4. Trataremos desse texto um pouco mais adiante na nossa escola dominical. O vinho representa então o reino e a novidade que ele traz em Cristo. E o que representa o odre? O odre representa aos indivíduos que foram forjados em certos modelos religiosos, em certos modelos políticos e em certos moldes culturais. Mas também o odre significa também as formas institucionais que o ser humano havia criado ao redor da fé em Deus, da aliança antiga em Deus. E quando Cristo disse: aquilo que eu estou trazendo para vocês, meus filhos, não cabe nesses moldes, entenderam? Porque aquilo que eu trago para vocês é um novo paradigma, que não pode ser comportado por pessoas que ainda pensam daquelas maneiras e formas políticas e religiosas e de aquelas formas institucionais em que o povo de Deus caiu. Então o reino de Deus precisa de odres novos, novos recipientes. E por que Cristo não escolhe? Preste atenção nisso. Quantos mestres que sabiam tudo não havia em Israel? Alguns mestres da lei eram treinados desde criança e sabiam, segundo o que a gente estuda, sabiam desde crianças o Pentateuco de cor. Que pastor hoje sabe o Pentateuco de cor, queridos? Ninguém. Mas veja o nível de treinamento. Os fariseus também faziam aquilo que chamamos do seminário exegese. E era uma exegese particular e muito minuciosa, chamada casuística, tá? Ou seja, tomavam um caso, daí vem a palavra casuística, aplicavam princípios gerais para poder gerar ordenanças peculiares e minúcias. E assim construíram, né, a lei dos anciãos, ou a lei oral dos anciãos. E Cristo não chamou nenhum deles. Cristo vai e toma pescadores, pessoas simples, publicanos, pessoas que tinham o coração aberto, cujo coração não estava empedrado pelos moldes da política, da religião e das instituições.
porque são aqueles que têm esse coração maleável para a mensagem do reino, para poder receber a novidade, aqueles que podem suportar a novidade que traz a mensagem do reino, o evangelho do reino, o evangelho da paz com Deus, aquilo que Cristo trazia. Somente eles podiam ter o coração aberto para recebê-lo. E veja que aqueles que dominavam os odres velhos, os sistemas políticos, os sistemas religiosos, os sistemas culturais, os sistemas rituais, foram eles que complotaram para matar Jesus. Portanto, meu querido irmão, ser presbiteriano é muito bom, ser pentecostal é muito bom, ser assembleiano, ser de qualquer denominação, Deus te abençoe, mas cuidado com os odres velhos. E agora quero fazer um percurso aqui pela história do cristianismo. Eu fui professor em algum momento de um curso chamado História dos Avivamentos. Nós já ministramos esse curso aqui na escola dominical. Se você não veio na época presencial, você perdeu lições lindas da história da igreja. E veja aqui, todas as vezes que houve um despertamento espiritual, um reavivamento espiritual, seja no mundo protestante, ou seja, no mundo católico, veja este fato histórico que você pode cerciorar se você estudar com detalhes. Nunca, vou repetir mais uma vez, nunca um reavivamento e uma renovação espiritual surgiu a partir das pessoas que estavam no controle das instituições eclesiásticas. Nunca. Há apenas uma exceção que acontece entre o século IX e o século X da nossa era. Se eu não estou errado, agora me perdoem, estou ficando velho e meio esquecido. Acho que foi Gregório o Grande, que renovou a igreja, na época a igreja católica, a partir de uma iniciativa por causa da grande corrupção em que havia caído a igreja. Mas se você retrocede, foram as pessoas da base, as pessoas simples, aquelas que não estavam engessadas pelos moldes dos velhos odres, a quem Deus usou para transformar a igreja. Eu dou aqui apenas um exemplo da Idade Média. Francisco de Assis. O que ele era? Era um monge simples, de um vilarejo esquecido da Itália. Um dia ele teve um sonho e Deus lhe disse: restaura minha igreja. E ele pensava, como muitos de nós, ele pensava que a igreja era um templo. Então ele foi um dia numa vila e havia uma capela caída e destruída. E ele juntou amigos, juntou parentes, conhecidos e reconstruiu aquela capela. E Deus lhe disse, em outro sonho: não, filho, essa não é minha igreja. E muitos de nós achamos que a igreja é o templo, né? É o uso natural, perdão, é o uso natural que a gente faz às vezes da palavra, mas a igreja são as pessoas. Então, Francisco, ele decide levar uma vida simples, sem dinheiro, depender apenas da caridade das pessoas, fazer o bem aos outros e percorrer o mundo. E foi assim que Francisco trouxe um grande movimento de renovação na igreja medieval chamada o movimento mendicante. Deus começou algo fora dos paradigmas, fora dos odres. E o grande elemento no Novo Testamento de que Deus não usa odres velhos, queridos, atenção a isto. Se você quer caminhar com Jesus, esqueça seus velhos odres. Abra o coração para aquilo que Deus quer, em que Deus quer te encaminhar. Muito bem, vamos lá. É o seguinte, eu tenho 3 pontos para tratar esta manhã. Se não der, a próxima semana eu trato os outros 2. A gente faz a aula aqui, se prepara, mas a gente faz de maneira espontânea. Veja aqui, o Pentecostes. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. E perceba aqui um detalhe
Eu aprendi esse capítulo lendo um livro chamado O Cristo de Todos os Caminhos, de Stanley Jones, um pastor missionário metodista na Índia, há muito tempo atrás. E ele faz uma interpretação linda de Atos capítulo 1. E ele diz assim: veja como Deus não usou nenhum molde, nem cultural, nem religioso. Em primeiro lugar, os que estavam lá eram 120, e não eram apenas homens, eram homens e mulheres. Então Deus não sagrou um gênero em especial, sino que homens e mulheres foram revestidos do Espírito Santo. Homens e mulheres unidos naquele dia, e o Espírito Santo não faz distinção de homem e de mulher. Esse é um molde cultural. Diríamos hoje que um molde muito em discussão nos tempos modernos. O Espírito Santo não faz distinção. Todos podem receber, beber e participar da plenitude da nova aliança. Isso é revolucionário. Segundo elemento que eu posso destacar, que também não havia moldes de formas religiosas. Veja, se você ler atentamente Atos capítulo 1, verá que quando a igreja foi batizada com o Espírito Santo, eles não estavam de joelhos. Estar de joelhos e estar em pé com as mãos erguidas geralmente são as formas religiosas de reverência para Deus. Eu venho do mundo pentecostal, né? E lá usa-se muito estar de joelhos em sinal de reverência. A gente sempre usava essa frase, né? Em sinal de reverência. Mas veja aqui, que quando o Espírito Santo desce, eles não estavam nem de joelhos, nem em pé, que eram as formas tradicionais de piedade popular. Eles estavam sentados, que é a postura mais cômoda e relaxada que temos no dia a dia, sentados. Deus não sagrou nenhuma postura religiosa para dizer: é assim que você recebe o Espírito Santo. Outro elemento, veja aqui como Deus está quebrando todos os moldes aqui no Pentecostes. O Espírito Santo não foi derramado no templo de Jerusalém. Se já não havendo lugares onde historicamente possa dizer, certo, aqui nasceu Jesus, aqui morreu Jesus, aqui foi... São lugares determinados de maneira suposta, segundo a tradição, que não tem muita rigorosidade histórica, e já mesmo assim pessoas reverenciam lugares na terra prometida. Imagine se no templo de Jerusalém, cujo muro subsiste até hoje, tivesse sido derramado o Espírito. Os cristãos talvez, né, achariam esse lugar extremamente sagrado. Mas o Novo Testamento diz que o Espírito Santo ele se derrama onde, queridos? Num templo? Não. Numa casa, a casa de João Marcos. E o lar é o lugar mais natural do nosso convívio diário. É como dizer, Deus estava consagrando para a fé em Cristo o mais comum dos lugares comuns da nossa vida diária. Não houve um lugar específico que você possa chamar de santuário. Deus santificou a vida comum quando derramou seu Espírito. Deus quebrando moldes. Outro molde que Deus quebra, o molde idiomático das línguas. Já pensou você? Há agora uma mania de chamar Jesus de Yeshua, Deus de Yahvé. São os nomes originais, concordo. Mas alguns dizem que se você não chama Jesus com esses nomes, Yeshua, Hamashi, etc., né, você é um herege. Mas veja aqui o que acontece em Pentecostes. Meus irmãos, Deus, quando derrama seu Espírito, fala as maravilhas de Deus em todas as línguas possíveis que haviam naquele momento no Império Romano. De maneira, diz o capítulo 2 de Atos, que as pessoas ouviam em suas próprias línguas ouvir as maravilhas de Deus. Deus não falou em grego, Deus não falou em hebraico,
para sagrar essas línguas como línguas em que nessas línguas Deus tem que ser ouvido e mencionado. Não. Ele não sagrou uma língua em específico. Deus quebrou os moldes idiomáticos. Deus, queridos, não pode ser emoldurado. Deus não pode ser colocado num quadro, num quadrado, numa redoma, num aquário. Deus não pode. E se você vem com seus moldes a Cristo, quebre todos eles, se você quer caminhar com Jesus. Faz um mês atrás eu estava relendo João capítulo, o capítulo em que João narra a conversa de Jesus com Nicodemos. E Jesus com Nicodemos chega um ponto em que Cristo, ele diz assim: aqueles que são nascidos de Deus são como o vento, não sabem de onde vêm nem aonde vão. E eu fiquei pensando naquela frase, e a única frase correspondente que eu achei é esta: aqueles que são nascidos de Deus vivem na liberdade do Espírito de Deus. De maneira que se você quer que Deus encaixe num molde, queridos irmãos, você não pode seguir Jesus. Eu era um pastor assim, há uns anos atrás, antes de vir aqui para o Brasil. Eu tinha um ministério, muitos pastores estavam ligados a mim, muitas igrejas. E eu ia a Deus em oração, e às vezes em jejum, dizendo: Senhor, abençoa meu ministério, abençoa minha igreja. Não tem nada de errado nisso. Mas um dia Deus me disse: vem cá, você vem aqui, você vem a mim, estaciona seu carro em meu posto, o posto da unção, e você diz: encha aí meu carro. Mas eu digo para você: saia desse carro, me entregue as chaves e não senta ao meu lado, senão você vai dar palpite. Eu vou dirigir, eu conduzo. Essa é a liberdade dos filhos de Deus, meus irmãos, quando é Deus aquele que guia, aquele que dirige. Então, esse é o grande pré-requisito para ser uma pessoa, um homem, uma mulher, uma criança que caminha com Jesus. Quebre seus moldes, quebre seus odres velhos e prepare seu odre novo, porque é ali que Deus quer tomar conta, é ali que Deus quer depositar aquilo que vem dele, a novidade que ele vem para trazer e trouxe ao mundo. E a nossa instituição tem que ser, diríamos assim, respeitada, mas não consagrada ao ponto em que ela se coloque acima de aquilo que Cristo estabelece como propósito, como caminho a seguir e como modo de vida que ele exige para nós. Esse é o primeiro grande requisito para caminhar com Jesus. O segundo requisito, ainda tenho aqui uns minutos, o terceiro eu não vou conseguir tocá-lo, mas a próxima semana. Gostaria de deixar 2 pontos para a próxima semana. Eu quero bater mais neste ponto dos odres. Há um texto em Atos, que eu já preguei aqui na escola dominical, que ilustra a que eu me referia quando falamos de quebrar os odres. Atos capítulo 19. Veja o que está escrito aqui. Paulo está começando a terceira viagem missionária. Enquanto Apolo estava em Corinto, capítulo 19, versículo 1, Paulo, depois de ter atravessado o Planalto, chegou a Éfeso. Aqui é uma frase misteriosa. Paulo, depois de ter atravessado o Planalto. Que Planalto é esse? Vocês sabem que a Bíblia, ela tem muitas cópias antigas, completas ou quase completas ou completíssimas, diríamos também, que chamam-se códices. São 4 ou 5 códices antigos. E há pedacinhos desses códices que eles estão muito
diríamos assim, estragados. E nesses pedacinhos estragados, os tradutores tentam trabalhar paralelamente com os outros códices. E este texto é um texto bastante afetado, o versículo 1, pelo passo do tempo. E há outra possível tradução para este versículo 1, que seria esta: quando, de acordo com seus projetos, Paulo queria partir para Jerusalém, o Espírito lhe disse que voltasse para a Ásia, depois de ter por isso atravessado o Planalto. É interessante que esta possível tradução também faz menção ao Espírito Santo, queridos, mudando os rumos de um homem metódico como Paulo. Quantos de vocês são metódicos? Eu era, não sou mais. Há muito tempo que eu não sou. E ser metódico não é errado, é muito bom. Mas veja aqui, o Espírito muda o rumo de um homem metódico e sistemático como Paulo. Paulo era um homem extremamente sistemático, nas suas leituras você já percebe isso. Então, ele estava no Planalto, os estudiosos dizem na Galácia, aquilo que hoje é Turquia. E ele atravessa uma região montanhosa que é um Planalto, ele atravessa quase a metade da Turquia, para obedecer a uma ordem do Espírito Santo, queridos irmãos. Essa é a liberdade dos filhos de Deus. Ele não se abraçou a seu método, a seu projeto, a seu planejamento para a terceira viagem missionária. Ele se submeteu a Deus, que lhe disse: vá para Éfeso. Em algum momento Deus também lhe diz, através de um sonho: venha para a Macedônia e nos ajude na segunda viagem missionária. Esses são os homens que vivem na liberdade dos filhos de Deus, as mulheres que vivem na liberdade, que assopram onde o Espírito vai. Se você não está disposto a que Cristo mude seus rumos de maneira repentina, meus queridos irmãos, você não pode caminhar com Jesus. Não pode. Quebre seus odres se você quer caminhar com Jesus. Goste da sua igreja, mas não ao ponto que ela se sobreponha como instituição aquilo que é a essência do Evangelho. E eu quero finalizar aqui com um exemplo bíblico, porque eu estou agindo aqui como um advogado que está citando vários casos para que você consiga entender essa verdade. Vinho novo em odres novos, somente assim podemos seguir Jesus. Há um texto lá em Apocalipse capítulo 3 que diz assim, que a igreja de Éfeso, esta igreja onde Paulo prega, ela havia perdido o primeiro amor. E eu já preguei em vários devocionais que o primeiro amor é uma parte, o amor por Cristo, mas não só. E lembrem que quando Paulo estava já no final da sua vida, ele para em Éfeso quando estava indo para Jerusalém, e ele chama os presbíteros da igreja e eles fazem uma séria advertência. E essa advertência é a seguinte: quando eu partir, diz Paulo para os presbíteros de Éfeso, quando eu for embora, acontecerá que virão lobos que vão querer devorar o rebanho do Senhor. Está no capítulo 2 de Apocalipse. E esta igreja levou tão a sério a advertência de Paulo, segundo os estudiosos de Apocalipse, de que lobos entrariam como falsos mestres, que ela se tornou uma igreja extremamente rigorosa em quanto à doutrina. E quando você lê o capítulo 2 de Apocalipse, lá o Senhor elogia a igreja de Éfeso com as seguintes expressões: conheço tua conduta, veja aqui, conduta, tá? Conheço tua fadiga e a tua perseverança, e sei que não podes suportar os malvados, puseste à prova os que se diziam apóstolos e não são, e os descobriste mentirosos, e perseveraste, pois sofreste por causa do meu nome, mas não esmoreceste. Devo reprovar-te por tudo que perdeste o teu primeiro amor. Quando eu li aquele texto, pensei, como uma igreja com tais virtudes pode ser reprovada pelo Senhor?
Meu irmão, muitas vezes nós não chegamos nem perto dessas virtudes. Acontece que a igreja teve tal ciúme pela pureza do evangelho, pela pureza do ensinamento, teve tal ciúme pela doutrina da igreja e pelas confissões da igreja, e disso muitas vezes pecamos nós, os reformados, que ela se tornou uma igreja áspera e desconfiada. Este comentário está num livrinho para aqueles que são mais estudiosos em minúcias, num livrinho chamado Exegese do Apocalipse, de Grant Osborne. O comentário que eu estou citando agora. Se tornou uma igreja tão cheia de zelo, que no seu zelo impetuoso esqueceu da virtude mais importante da fé, o amor. Por isso que os apóstolos diziam: segui a verdade, o que diz o restante? Em amor. A verdade em amor, queridos, a verdade por si mesma, que perde o amor, ou seja, o vinho novo, ela é repreendida pelo Senhor. E às vezes o nosso zelo pela igreja, o nosso zelo pelas coisas certinhas, o nosso zelo por as instituições, pode nos fazer apagar o amor pelo irmão. E que nesta manhã você seja um vinho novo. Receba o vinho novo e que se seja um odre novo. Coloque em pé para fazer uma oração por você, querido irmão. Que Deus te abençoe. Abra seu coração para o Espírito e deixe que Ele sopre em você e por você. Senhor, tua palavra diz lá no capítulo 13 de Atos, que quando estavam reunidos orando teus filhos, tu, Senhor, com teu Espírito disseste: separem-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os chamei. Que assim seja com a nossa vida. Eis aqui nós, Senhor, queremos ser odres novos para que teu vinho novo venha a nós. Sejamos assim como indivíduos e sejamos assim como igreja. Que esta igreja seja uma igreja, Senhor, que sempre está como um odre novo, porque nós confessamos e dizemos: igreja reformada, sempre reformada. Aleluia, amém. Deus abençoe todos vocês, queridos irmãos. Amém.